Queridos, Gálatas capítulo 3 é um capítulo onde o apóstolo Paulo começa a falar acerca da obra de Jesus na nossa vida e acerca do operar da graça de Deus na nossa vida. E em várias passagens, eu vou ler algumas com vocês aqui, ele começa a relacionar a obra de Deus, a obra da graça de Deus, com a vida de Abraão. E ele toma Abraão como um exemplo, um homem que no seu tempo viveu a plenitude que se podia viver da parte de Deus. Um homem que viveu a bênção, um relacionamento com Deus. E a palavra de Deus aqui vai nos mostrar que eu e você, não importa se você está aqui há 20 anos ou está nesse lugar há 2 horas, a palavra vai dizer que eu e você fomos chamados para caminhar nas pegadas de Abraão e para experimentar a bênção que ele experimentou. De tal sorte que aqui no capítulo 3, lá no versículo 6, está escrito: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quantos aqui são da fé? A palavra de Deus está dizendo que tem 2 tipos de gente nessa terra. Tem aqueles que são da fé e aqueles que não são dela. Tem aqueles que creem e existem também aqueles que duvidam. E ele está dizendo aqui, os que são da fé, os que estão crendo em Deus e em sua palavra, eles são filhos de Abraão. Significa que você deve ter lá o seu pai, a sua mãe, mas no momento que você decidiu crer em Deus e crer na palavra de Deus, quando o Senhor nos olha, Ele sabe quem é o seu pai terreno, mas Ele olha para você como se você fosse um filho de Abraão. Olha isso, um filho de Abraão. Essa é a visão espiritual de Deus acerca daqueles que têm fé. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que um dia Jesus estava pregando num lugar e chega ali uma mulher encurvada, adoecida, há muitos anos. Ela estava ali, na verdade, opressa por um espírito maligno. E Jesus então, ele repreende aquele mal, ele cura aquela mulher. Algumas pessoas murmuram e Jesus diz: olha, era necessário libertar, curar esta filha de Abraão. Por que Jesus chama aquela mulher de filha de Abraão? Porque era uma mulher que cria, porque ela era da turma da fé. Se você crê, a visão espiritual de Deus acerca de você é que você é um filho de Abraão, você é um descendente de Abraão. Talvez você diga assim: pastor, tudo bem, é bom saber que Deus me chama de filho de Abraão, mas e daí? E daí? Qual é a implicação disso? Vamos continuar, olha o versículo 9. O versículo 9 diz assim: de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Esse texto está dizendo que a bênção que Deus derramou sobre a vida de Abraão é a mesma bênção que Deus vai derramar sobre aqueles que têm fé. A mesma bênção. É por isso que é importante você saber que Deus te olha como filho de Abraão. Sabe por quê? Abraão tem uma herança para mim e para você. Abraão tem uma herança, e a herança é a bênção de Deus. De tal sorte que se você for o da fé, se você for descendência de Abraão, então, meu filho, você está, minha filha, habilitada a receber a herança de Abraão sobre a sua vida, a receber a bênção de Abraão sobre você. O texto vai ficando mais claro, e aí no versículo 13, ele diz assim que Cristo
nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse texto está dizendo aqui que ao morrer na cruz, o Senhor Jesus, Ele removeu da nossa vida toda a maldição. Escute isso. A maldição do pecado, a maldição da culpa, a maldição da condenação, a maldição de uma vida sem Deus nessa terra, tudo isso foi removido na cruz do Calvário. A cruz do Calvário nos limpou. A cruz do Calvário nos higienizou. Lá na cruz do Calvário, Jesus removeu todo o mal da nossa vida. Ele morreu para remover todo o mal da nossa vida. Amém, queridos? Mas olha, não para por aí. A Bíblia diz que Jesus morreu não apenas para tirar coisas ruins da nossa vida. Ele morreu não apenas para nos esvaziar de coisas ruins, mas olha que coisa forte. O versículo 14 diz que Jesus também morreu na cruz do Calvário para que a bênção de Abraão chegasse até aos gentios em Jesus Cristo. Sabe quem são os gentios de hoje? Diga assim, sou eu. Isto significa que Jesus morreu na cruz, não apenas para remover pecado, culpa e tantos males da nossa vida, mas Jesus morreu na cruz para que nós de fato recebêssemos sobre a nossa vida a mesma bênção que Abraão recebeu. Há uma bênção para você. Há uma herança abençoada do pai Abraão, algo que Deus derramou sobre a vida daquele homem, e que Deus na eternidade decidiu que Ele ia transferir esta mesma bênção para um povo por quem Jesus morreu. A Bíblia diz que a bênção de Abraão, ela precisa chegar até as nossas vidas. Ela precisa chegar em mim. Ela precisa tocar na minha vida. Ela precisa chegar na minha família, na minha casa. Pergunta para quem está do seu lado, a bênção de Abraão já chegou lá? A Bíblia diz, e esta é a imagem bíblica. Eu quero que você raciocine com a palavra de Deus e que você visualize o que a palavra de Deus está dizendo. Está dizendo que quando Jesus morreu na cruz, Ele enviou a bênção de Abraão. A cruz está transmitindo a bênção de Abraão para frente, para as nossas vidas. E esta bênção está vindo, esse fluxo de bênção está a caminho, ele está chegando, ele está tocando. À medida que as pessoas vão se abrindo, a bênção de Deus vai tocando essas pessoas. Esta é a imagem bíblica, a bênção está chegando na nossa vida. Amém? A bênção de Abraão. Jesus morreu para isso. Jesus morreu para que nós pudéssemos receber. Olha o versículo 29, Gálatas, capítulo 3, versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, quantos aqui são de Cristo Jesus? Quem é de Cristo, pastor? Aquele que entregou sua vida a Ele, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que se posicionou com Jesus. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Dá a mão para quem está do seu lado e fala assim: prazer, descendente de Abraão. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, herdeiros segundo a promessa. Amém? Porque quando Deus prometeu a bênção para Abraão, Deus disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas isso é para aqueles que creem, como o crente Abraão creu. Há uma herança para você. Há muitas pessoas vivendo aquém daquilo que Deus tem para elas. Há muitas pessoas que ainda não entenderam todas as dimensões
da morte de Jesus na cruz do Calvário. Há muitas pessoas que ainda não estão tomando posse de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Há um cântico tão lindo, não é? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. É um direito nosso, é nossa herança para receber aquilo que Abraão recebeu. Nós precisamos caminhar como ele caminhou. Nós precisamos aprender com Abraão o segredo desta fé que se apossa da bênção de Deus. O segredo desta fé que se abre, se posiciona para receber a bênção de Deus. Quando nós olhamos para a maneira como Deus age na nossa vida, e especialmente na vida de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, você no versículo 1, já vai descobrir uma primeira grande chave para tomarmos posse da bênção de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, eu poderia resumir a vida de Abraão, olhando para esses capítulos de Gênesis, e eu diria para você que o capítulo 12 é um capítulo que fala sobre você encontrar o seu lugar em Deus, porque ele começa dizendo assim, olha só, Deus aparece para Abraão, e no versículo 1 Deus diz para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Amados, compreenda uma grande verdade da palavra de Deus. Deus não nos abençoa em qualquer lugar. Como assim, pastor? Como assim Deus não nos abençoa em qualquer lugar? Eu quero que você entenda que receber a bênção de Deus é uma questão de posicionamento. Diga posicionamento. Eu quero falar sobre isso rapidamente com você. Posicionamento. Como é que eu posso ativar a bênção de Abraão na minha vida? Através de posicionamento. Deus, através do seu Santo Espírito e através da sua palavra, Ele nos ensina a nos posicionar para receber a bênção de Deus. E quando eu falo de posicionamento, eu não estou falando apenas de lugar geográfico, físico, não é sobre isso que eu estou falando. Eu quero começar falando sobre um lugar espiritual que nós temos que estar. Um posicionamento espiritual diante de Deus. A pergunta pergunta para quem está do seu lado, onde você está, meu querido? Está em Cristo ou não, né? Agora, você está em Cristo de verdade? Porque existem pessoas que pensam que estão em Cristo, mas não estão. Receber a bênção de Deus é uma questão de posicionamento. É você estar no lugar certo, o lugar onde Deus abençoa. Nessa vida, Deus olha para a terra e Deus derrama a bênção dele. Sobre quem? Sobre aqueles que têm a marca do sangue de Jesus. Sobre aqueles cujo coração é dele. É sobre esses que ele derrama a bênção dele. Veja, a bênção do Senhor está disponível. Agora, existe o nosso lado. Existe a nossa parte. A minha parte é me posicionar. O que significa para nós hoje, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra da bênção, da promessa. O que significa para mim hoje? Significa que eu tenho que aprender a sair do pecado para receber a bênção de Deus. Eu tenho que aprender a sair das coisas do mundo para receber a bênção de Deus. Eu tenho que aprender a sair da regência da minha carne e começar a deixar o fruto do Espírito tomar conta da minha vida para receber a bênção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quase sempre a palavra bênção na Bíblia aparece no singular, não no plural. Veja, não é as bênçãos de Abraão, não está no plural. Singular. A bênção de Abraão, uma só.
Comece a ler a Bíblia. Comece lá do princípio, quase sempre. Tem 3 ou 4 versículos apenas que vai aparecer no plural, mas são centenas e centenas de dimensões no singular. Por quê? O que é bênção? Pergunta para quem está do outro lado, o que é bênção? Segundo a palavra de Deus, dinheiro do bolso ainda não é bênção. Saúde ainda não é a bênção. Família feliz ainda não é a bênção. Salvação eterna ainda não é a bênção. Sabia disso? Tudo isso são consequências da bênção. O que é bênção? Segundo a palavra de Deus, bênção é uma atmosfera de favor divino sobre alguém. É um ambiente favorável. É um ambiente de milagre, de proteção, de provisão. É uma atmosfera divina sobre alguém ou alguma coisa. Quando se abençoa um lugar, meu Deus, eu vou abençoar o meu lar, eu quero abençoar a minha casa. Eu estou dizendo, eu quero que a tua bênção entre na minha casa. Que essa atmosfera carregada de unção para milagres, essa atmosfera de proteção, de provisão, de presença, de glória de Deus esteja nesse lar. Quando a Bíblia diz assim, que Deus, inclusive Ele promete em vários lugares da Bíblia, Ele diz assim, a minha bênção será contigo. Ele está dizendo, eu vou colocar sobre você uma atmosfera de favor divino. De tal sorte que a saúde, que a provisão, que a proteção, tudo isso é consequência dessa atmosfera de favor divino. Nós somos chamados para ser uma bênção e para viver na bênção de Deus. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para que essa atmosfera de favor divino chegasse até os gentios, até as nossas vidas. Para que você tomasse posse, para que você começasse, para que nós começássemos a viver neste ambiente favorável da parte de Deus. Agora escute, por que Deus falou para Abraão, sai da tua terra, sai deste lugar, vai para aquele lugar, porque ali eu vou fazer descer o meu favor. Por quê? Por quê? Porque essa atmosfera de favor divino não vai descer em qualquer lugar. Não vai descer em qualquer ambiente. Quando o Senhor diz assim para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela, capítulo 12, Deus começa a descrever um pouquinho essa atmosfera milagrosa. Ele diz assim, se você sair e for para o lugar que eu quero, de ti farei uma grande nação, ou seja, a minha bênção vai tocar toda a sua família. Sua família vai crescer, vai ser poderosa, vai ser grande. Eu vou te abençoar, rapaz, se você caminhar nessa atmosfera, eu vou suprir você em tudo. Eu te engrandecerei o nome, seu nome vai ser um nome bem-aventurado, um nome bem-quisto, um nome bem falado nesta terra. Isso aconteceu na vida de Abraão. Ele diz assim, você vai ser um canal de bênção nessa terra. Ser tu uma bênção, não apenas ser um abençoado, mas você vai ser um abençoador nessa terra, como ouvimos agora há pouco. Você é como um rio, diga assim, eu sou como um rio. O rio ele recebe muita água, não é? Mas ele também despeja muita água lá na ponta, não é verdade? E vive cheio. Você é um rio de bênção de Deus nessa terra. Você vai despejando muita bênção, mas você vai recebendo muita bênção e você vai viver cheio da bênção de Deus. Amém? Um canal de Deus, um rio de bênção nessa terra. Foi isso que Deus falou para Abraão. Deus falou para ele, eu vou abençoar os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está falando, mas tudo isso está condicionado a uma atitude sua. Tudo isso está condicionado a uma ação sua. Abençoar
é com Deus. Sair da terra é comigo. Capítulo 12, Deus está dizendo, você tem que se posicionar dentro de um propósito. Abraão consegue chegar lá, ele consegue se posicionar. Quando ele chega na terra, a Bíblia diz que houve fome na terra. E aí vem uma questão importante. A sua fé sempre, a nossa fé sempre vai ser provada. Quando você se posiciona, veja bem, Deus falou para ele, se você sair eu vou te abençoar. Ele chega, o que ele encontra? Benção, irmão? Fome. Segura essa aí, fome. Como é que você explica isso? Espera aí, mas eu não saí de lá e vim para cá para ser abençoado, como é que eu encontro fome na terra? Capítulo 12. É que a fé dele estava sendo testada. Deus queria saber até onde que ele ia crer, até onde que ele ia perseverar. A Bíblia diz que ele fraquejou. E ele resolveu sair da terra da promessa e ir para o Egito. Veja, uma vez que você se posiciona em Deus, a nossa fé ela vai ser provada, porque nós temos que perseverar ali. Talvez você já tenha se posicionado, o problema é que você não perseverou. Você olhou para trás, você decidiu voltar. Em algum momento você saiu de debaixo daquela atmosfera. Ele foi para o Egito. Só não aconteceu o pior porque Deus o guardou, mas ele quase morre no Egito. Ele apronta lá no Egito. E aí ele cai em si e ele volta de novo para o lugar, para o posicionamento. Capítulo 13, a Bíblia diz que há uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores do seu sobrinho Ló. Por quê? Deus havia dito para Abraão, não basta sair da terra, do lugar. Bênção não é apenas uma questão de trocar de ambiente, mas é também uma questão de rever os seus relacionamentos. Deus não pode também fazer recair a bênção dele sobre alguém que está comprometido em relacionamentos nocivos. Deus havia dito, tem que sair da terra, tem que sair do meio da parentela. Ele saiu da terra, levou a parentela junto. Obedeceu pela metade. Deus já sabia que ia dar problema lá na frente. Deus já sabia que haveria briga lá na frente, que haveria discórdia lá na frente. Graças a Deus, Abraão, um homem de Deus, ele sobe ali, você já leu essa passagem, no monte, e ele em paz, Ló escolhe para onde você quer ir, Ló escolheu e falou, então vai para lá, que eu vou para cá. E aí a Bíblia diz que quando eles se separaram, acompanha comigo a ênfase que a Bíblia dá para isso. Capítulo 13, versículo 14. Eu quero que você note a ênfase bíblica. Capítulo 13 de Gênesis, versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deixa eu enfatizar de novo aqui. Deus falou com Abraão depois que ele se separou de Ló. Pastor, eu não entendo. Por que Deus não fala comigo? Por que Deus fala com todo mundo menos comigo? Por que eu não estou sentindo a presença de Deus? Por que Deus não está dirigindo a minha vida, falando comigo, meu coração está frio? Uma das razões pode ser alguém no teu círculo de relacionamento está comprometendo a sua comunhão com Deus. Salmo de número 1, verso 1, projeta por favor para a gente, Salmo de número 1,
verso 1. Olha o conselho da palavra de Deus. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem é sábio. Versículo 2, diz que esse homem, além de evitar essas más influências, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Agora, olha o resultado, versículo 3. O resultado de quem seleciona os seus relacionamentos, as suas amizades. Olha o resultado. Quando você seleciona as suas amizades, você vai ser como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Diga assim, a bênção da frutificação. Diz assim, cuja folhagem não murcha. Diga assim, a bênção da estabilidade. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga assim, a bênção da prosperidade. Frutificação, estabilidade e prosperidade é reservado para pessoas que selecionam as suas amizades. Aí, vamos para o capítulo 14. Esse capítulo 14. Aqui tem outro posicionamento importante para quem quer receber a bênção de Deus. A Bíblia diz que o Ló se meteu numa encrenca, foi levado cativo, e o Abraão foi lá e lutou, e guerreou, e libertou o Ló, e toda aquela cidade, o pessoal de Sodoma e Gomorra, que tinham sido levados escravos, ele libertou todo mundo. E agora Abraão estava voltando da guerra, e 2 reis aparecem na vida dele. 2 reis. E o capítulo 14 nós podemos dizer que é um posicionamento na sua vida financeira. Primeiro rei que se apresenta diante de Abraão, capítulo 14, verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, que é uma figura do próprio Jesus, trouxe pão e vinho, olha a santa ceia aí, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e lhe disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E olha o que diz aqui, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Abraão foi o primeiro homem que deu dízimo na história humana, o primeiro homem. Ele, movido por fé, separa ali o dízimo e ele entrega o dízimo ao sumo sacerdote. Essa prática de Abraão foi repetida depois pelos seus descendentes. 450 anos depois, quando o povo de Israel, descendência de Abraão, saíram do Egito, é que veio a lei de Moisés. E aí na lei aparecia, dê o dízimo. Mas eu quero que você entenda que o dízimo não nasceu na lei. O dízimo nasceu no coração de um homem que tinha fé em Deus. E isso é uma aliança que eu faço na minha vida financeira. Não basta eu trocar de posicionamento, não basta eu selecionar as minhas amizades, mas eu preciso também santificar as minhas economias, as minhas finanças. Eu não dou o dízimo por causa de lei, eu dou o dízimo por causa de fé. A Bíblia diz que depois dele pagar o dízimo para Melquisedeque, ser abençoado, aparece um outro rei. Capítulo 14 ainda. Porque é isso que acontece na nossa vida, irmão. É assim que acontece conosco. Aparece um outro rei. Versículo de número 21, logo em seguida. Ele deu o dízimo. Imagina, você vem no culto domingo à noite, você dá o dízimo. Na segunda-feira, aparece alguém lá na sua porta. O rei de Sodoma aparece e diz assim, você foi na guerra, você resgatou as pessoas e os bens, me dê as pessoas e fique com toda a riqueza de Sodoma para você. Olha, se fosse uma pessoa sem discernimento, de fato ia dizer, Deus é justo e bom, provei ele ontem e já respondeu hoje, aleluia. Mas Abraão tinha discernimento.
Abraão sabia que para a bênção de Deus vir sobre ele, não bastava ele ter aliança com Deus, ser dizimista fiel, mas ele também tinha que ser íntegro e honesto em todos os seus caminhos. Olha a resposta de Abraão no versículo 22. Mas Abraão respondeu para o rei de Sodoma: eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Eu acho lindo esse posicionamento, porque ele está mandando uma mensagem para todo mundo naquela hora. Ele está dizendo, eu me tornei dizimista, e eu entendo que quem vai me enriquecer é o Senhor. Meu irmão, é posicionamento. Quantos querem receber a bênção de Abraão? Precisamos nos posicionar. Capítulo 15, Abraão está desanimado. Deus havia prometido um filho. O filho não tinha vindo ainda. E aí, versículo 1, depois desses acontecimentos, depois dele dizer sim para o dízimo e dizer não para as coisas erradas, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Olha, quando você faz a coisa certa, Deus te guia, Deus te fala. Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. A palavra galardão significa recompensa. Recompensa. Não temas, eu vou te proteger, escudo é proteção, eu sou a tua proteção, e a tua recompensa vai ser grandíssima. Você vai ter uma recompensa poderosa, porque eu tenho visto o teu coração, porque eu tenho visto a tua fidelidade. Deus está dizendo, Abraão, com essas atitudes aí, a bênção está chegando mais perto de você agora. Ai, Abraão, a bênção está mais perto, cada vez mais perto, Abraão. Ela está chegando. Fala para quem está do seu lado, ela está chegando. Só que o Abraão, ele estava um pouco desanimado, gente. E no seu desânimo, ele diz assim para Deus, né? Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro. Eu gosto desse respondeu logo o Senhor. Deus estava trabalhando o coração dele aqui. Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Agora, o versículo 5 tem um segredo para mim e para você. Diz assim que Deus o conduziu para fora. Se Deus levou para fora é porque Abraão estava dentro. Estava dentro do quê? Só tinha uma coisa que ele podia estar dentro naquele deserto. De uma tenda. Deus o levou para fora da tenda. Porque aparentemente, Abraão estava ali pensativo, chateado, deprimido dentro da tenda dele. E aí Deus vem e fala, Abraão, você está fazendo certo, meu filho. E Deus fala, então, Abraão, você está desanimado, você está deprimido, você está duvidando. Sai da tua tenda. Vem para fora. E aí quando ele sai, Deus diz assim, olha para as estrelas do céu. Começa a contar, porque assim vai ser a tua descendência. Ah, meu irmão, fala para quem está do seu lado, você precisa sair da tenda, meu querido. Sair da tenda, sair dessa condição triste, sair desse lugar limitado. Você tem que alargar a sua visão, alargar o seu coração, alargar os seus horizontes, Deus está dizendo. Quando ele fala assim para Abraão, aprenda a contar estrelas, é porque, em primeiro lugar, para um cara deprimido, triste, cabisbaixo, a primeira coisa que você tem que fazer para contar estrela é levantar a cabeça. Falar para quem está do seu lado, levanta a cabeça, meu filho. Amém? Versículo 6, é talvez o versículo mais importante na vida de Abraão, é um versículo que vai ser citado em todo o Novo Testamento. Diz assim que nesse momento, quando ele saiu da tenda e começou a contar estrelas, creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça.
Aí, agora a fé finalmente brotou. Pastor, ele não estava tendo fé? É verdade, mas a fé é algo que vai crescendo na nossa vida. E agora é o grande momento da virada. Alguns dizem que é o momento da verdadeira conversão do Abraão. É um momento em que ele se entrega totalmente, posicionamento. Ele crê no Senhor totalmente. Para encerrar, a Bíblia diz que ele vai ter um filho lindo, maravilhoso, chamado Isaque. Gênesis capítulo 22. Isaque nasceu, Isaque cresce, está lá desmamando. E aí Deus vem para Abraão, um homem que passou 25 anos crendo e lutando para ter um filho. Deus agora aparece para ele e fala assim: Abraão, eu quero que você pegue o teu filho, teu único, olha, Deus enfatiza, teu único filho, único, hein? Não esqueça que ele é único, como se Abraão fosse esquecer, né, irmãos? E leva e me sacrifica ele no monte. Entrega o teu Isaque no altar. Eu fico imaginando que naquele momento, não só o coração de Abraão, mas os céus ficaram em suspensão. O que esse homem vai fazer agora? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve, cheio do Espírito Santo, por revelação de Deus, dizendo que Abraão tinha tanta fé em Deus, que ele estava crendo. Ele dizia assim: eu vou levar o meu filho e eu vou matar ele no altar do sacrifício. Mas Abraão tinha tanta fé que ele estava dizendo assim: eu creio que Deus vai ressuscitar meu filho dos mortos, ali em cima. Tanto é que no pé do monte, ele olha para os servos e diz assim: eu e o moço vamos subir e voltaremos. Ele não fala voltarei. Ele fala: nós dois vamos subir. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: nós dois vamos descer. Sabe por quê? Porque Isaque era a promessa, e a promessa nunca morre, queridos. A promessa de Deus na tua vida é imortal. Ainda que seja o próprio Deus pedindo isso para você. Quando Abraão sobe lá, você conhece a história, ele monta o altar, ele amarra o filho. Quando ele vai subir o cutelo, o facão, Deus disse para ele: pode parar. Agora eu sei que você me teme, que você é meu amigo, que você anda comigo. Deus não queria o Isaque. Deus queria o coração do Abraão. Deus não quer o teu Isaque, Deus quer o teu coração. Ali Abraão mostrou que ele estava entregue. Agora, olhe para os céus um pouquinho. Quero encerrar com isso. O mundo espiritual sabia que por causa do pecado, o Deus Criador iria enviar o seu único filho para morrer por nós. E agora Deus pega um representante da humanidade, Abraão. Deus olha para aquele representante da humanidade e diz assim: eu quero que você entregue o seu único filho para os céus, para mim. Você já imaginou o estado de suspensão do mundo espiritual? Será que um representante da humanidade vai ser capaz de dar o seu único filho pelos céus? Quando Abraão entrega Isaque, é como se no mundo espiritual Deus pudesse dizer para todo mundo: está vendo? Eu vou entregar meu único filho pela terra. Porque na terra tem um homem que entrega o seu único filho pelos céus. Você sabe que, numa outra análise, nós somos o Isaque. Abraão representa Deus, nós pecamos, nós deveríamos morrer, mas na hora em que Deus ia consumar a morte que nos cabia, aparece o Cordeiro de Deus, a provisão de Deus, Jesus Cristo. Ele é morto no nosso lugar. Nós somos o Isaque que desceu o monte junto com Abraão, porque Jesus Cristo se fez cordeiro, morrendo por nós na cruz do Calvário.